beleza. Então, como eu estava falando, pessoal, esses 5 indicadores, né, que vão formar aqui a base para a gente fazer o cálculo do termômetro de solvência, certo? Então, depois é só substituir aqui, calcular o termômetro de solvência e verificar aqui qual que seria a situação da empresa, né? Se ela estaria insolvente, na penumbra ou solvente, certo? Beleza. Tiver alguma dificuldade aí para fazer essa atividade? Para mim, professora Inayara, foi tranquilo. Tranquilo, né? Andréia, conseguiu fazer tranquilo, Andréia? Beleza. Amanda, conseguiu fazer, Amanda, atividade? Consegui, tranquilo, também achei. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a liquidez geral aqui, certo? Nós temos que pegar aqui o ativo circulante, somar com o realizável a longo prazo e dividir pela soma do passivo circulante com o passivo não circulante, certo? Então, vamos lá no nosso demonstrativo. E aí, gente, aqui é só tomar cuidado, né, para na hora de pegar a informação, não pegar a informação errada, né? É só questão de atenção mesmo, porque às vezes a demonstrativa aí de cada empresa tem às vezes uma estrutura diferente, né? Assim, falo no layout mesmo, na composição, a estrutura vai ser sempre a mesma, ativo passivo, né? Isso aí não vai mudar. Mas eu falo assim, na apresentação da demonstração, às vezes pode ter uma diferença, né? Como nós já vimos aí, por exemplo, que na atividade anterior o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, não estava no mesmo layout que esse balanço aqui. Mas, enfim, no final eles trazem sempre a mesma informação, né? O que pode mudar, às vezes, é a totalização, que às vezes não fica em cima, fica embaixo, enfim. É só você saber encontrar a informação corretamente, certo? Então, nós temos aqui, nesse caso aqui específico, o balanço patrimonial está dividido, né, corretamente nos grupos, né, nas suas respectivas contas, ok? E está aqui também decodificado aqui, né? Por exemplo, o 1 aqui indica contas do ativo, certo? Então, todas as contas que começarem com 1 serão contas do ativo total, certo? E aí ele vai decodificando, 1.01 ativo circulante. Então, todas as contas que começarem com 1.01 serão contas do ativo circulante, certo? E à medida que vai tendo desdobramento, né, nós vamos cada vez mais entrando em níveis menores de detalhamento em relação às contas, né? Enfim, as contas que fazem parte aí de cada grupo, certo? Então, aqui, por exemplo, a conta 10101, a conta de caixa ou equivalente de caixa, certo? 101.02 é a conta de aplicações financeiras, perfeito? Sendo que todas elas fazem parte do ativo circulante e todas elas fazem parte do ativo, certo? Então, isso é uma forma que nós falamos, né, o plano de contas das empresas, eles trazem aí essa decodificação. E aí, quando nós, profissionais, vamos fazer contabilizações no sistema contábil, a gente utiliza muito esses números, né, no lugar das contas. Ao invés de a gente utilizar as contas, a gente utiliza muito essas decodificações, que são os códigos das contas, certo? E aí a gente faz, às vezes, na maioria das vezes, a gente faz ali os lançamentos com base no código de cada conta. Perfeito? Mas, enfim, nós precisamos aqui pegar a informação do que seria, né, o ativo circulante. Então, o ativo circulante está aqui. Perfeito? E a totalização está aqui. É só a gente passar para lá esse resultado e fazer o cálculo posterior, né? Lembrando que aqui nós temos sempre, ó, nesse caso aqui, nós temos 3 exercícios, certo? São todos os demonstrativos que vão trazer 3 exercícios? Não. Na maioria, tem 2. O mais comum é a gente encontrar demonstrativos com os últimos 2 exercícios, né? Então, nesse caso aqui, nós temos um demonstrativo com 3 exercícios, certo? Então, vai muito da empresa. Vai muito da empresa.
Mas isso não vai mudar em nada o nosso cálculo. Nós vamos fazer aqui em 2020, certo? E para que servem esses demonstrativos, né, de vários exercícios assim? Justamente para quem está analisando, né, pode ser o investidor, pode ser o usuário interessado, por qualquer motivo que seja, para se fazer comparações, certo? Como é que essa empresa vem desenvolvendo aí as suas contas nos últimos 3 anos, certo? E aí ele vai comparando, né, vai vendo aqui, pô, como é que estava aqui em 2018, como é que estava em 2019, como é que estava em 2020, vai fazendo as respectivas análises, certo? Esse é o objetivo de sempre trazer aí pelo menos 2 exercícios, né, 2 anos. Feito? Nesse caso aqui nós temos até mais do que 2, nós temos 3. Mas tudo bem, vamos fazer aqui o de 2020, conforme já havia solicitado para vocês, ok? E aí nós temos aqui que o ativo circulante, é esse valor que está aqui, né? E aí eu vou puxar esse valor para a fórmula aqui, né, ativo circulante, aqui embaixo, aqui, para o HP. Certo? É R$1.861.109. Beleza? E aí a gente vai puxando as outras informações, realizava a longo prazo. Vamos lá na demonstração e vamos procurar aqui onde é que está o realizava a longo prazo. Lá, nós já sabemos que realizava a longo prazo é uma conta do ativo não circulante. Ó. Aí, como vocês podem ver, a decodificação, que a codificação da conta muda, né? Ela sai de 1.01 e passa a ser 1.02, para demonstrar que houve a mudança de grupo, certo? E aí, logo em seguida, nós temos aqui, ó, um ativo não circulante, o ativo realizava a longo prazo. Essa informação que nós vamos puxar para lá. Ok? Puxando a informação para a fórmula. Aí. Ok, beleza. Alguma dúvida aí nesses dois valores que foram trazidos? Não. Vamos pegar agora aqui o passivo circulante. Vamos lá, novamente na demonstração. E sair aqui do ativo, passar aqui para o passivo. Vamos aqui, ó. Aí, como vocês podem ver, no passivo o grupo já passa a ser código 2, né? Iniciando tudo com 2. 2.1, né? O passivo é 2. Passivo. Aqui, ó. Tudo que for passivo é 2, certo? 2.01 é circulante. Ok? Aí, no caso, vou pegar... Então minhas contas foram todas erradas. As contas estão erradas? A gente vai pegar o circulante mesmo. Estou só mostrando aqui, ó. Tá. Nós vamos pegar esses 5 mil e pouco, né? Isso. Então tá certo. Só estou mostrando que todas as contas do passivo começam com 2. Isso, E o passivo circulante, 2.01, né? Vou colocar aqui, valor. Deixa eu ir para cá. Voltando aqui agora. O passivo não circulante. Né, que vai ser o 2.02. Isso. 11.335,188. Exatamente. Então tá certo. Beleza? Então nós temos aí que fazer agora o cálculo dessa liquidez geral. Vou pegar a calculadora aqui. Como vocês podem ver, pessoal, quando a gente tem aqui, por exemplo, o documento, né, a gente já pode puxar direto, ao invés de a gente ficar digitando, a gente já marca aqui, né, dá um Ctrl+C e depois joga um Ctrl+V lá. E aí não tem nem perigo de trocar um número, né, errar alguma coisa, certo? Facilita bastante. O que a gente precisa, a única coisa que a gente precisa fazer mesmo é o cálculo aqui na calculadora, aí nessa hora que a gente não pode errar aqui, né? 7.861, 109. O primeiro aí dá 11.778.634. 11.778.634, né? Vamos colocar aqui. Isso, 11.778.634, é isso mesmo. Vou colocar aqui.
778, 1.778.634. A parte de baixo, temos que somar 16, 521. Peraí. 16, 521, 521, 517. 517. O que mais aí? O pessoal que fez aí, a Nayara, Amanda, tá batendo aí, pessoal? Valores? Tá tudo certo. Uma divergência aí, vocês falam. Sim, Tá? senhor. Não, mas foi porque eu Bateu fiz até errado. agora, bateu. E aí, nessa divisão agora aqui, né, gente, a gente vai fazer, vai dar quanto aqui? Fala para mim aí. 0,71. 772. 0,71. É, dá 0,71. 0,71. Isso. Deixa eu só fazer esse cálculo aqui, Eu arredondei. para ver se é um 7,1 ou 7,2 mesmo. Porque a gente tem que estabelecer aqui um critério, né, para arredondamento. Eu já falei qual é o critério, mas, enfim, vamos mais uma vez falar sobre ele. Então, dividindo aqui, o resultado vai ser esse, né? Vamos ver aqui. Dividindo aqui vai dar 11.000, dividido por 16... 521 e 517. 517. O resultado vai dar aqui 0,712. Então, Se tem um 2 aqui, realmente não arredonda para cima, não. Continua 0,71. Certo? Se fosse um 5 ou algo além do 5, 5, 6, 7, 8, 9, aí arredondaria. Né? Então, nesse caso, está certo, é 0,71 mesmo. opa, esse eu acertei. E aí, nós fizemos o cálculo aqui já da liquidez geral. O que significa isso, gente? Esse 0,71. Vamos analisar aqui separadamente, né? O que significa isso? Essa empresa, ela está com a liquidez boa ou ruim? Tá bom, porque tá abaixo do 1, não é? Naquela reguinha lá que a gente avalia? Não, vamos. Aqui nós temos que analisar a liquidez geral. O que é a liquidez geral? É a capacidade de pagamento das obrigações. Certo? Não tá boa, porque ela teria que ser, então, né? maior que 1? Teria que ser pelo menos igual a 1, né? Para poder ficar boa. No Igual caso a aqui, significa o que está acontecendo aqui. Ó. O que vocês têm que sempre olhar, gente? Aqui não é decorar. A liquidez geral tem que decorar que o indicador, para ser bom, tem que ser igual ou maior do que 1. Não. Você não tem que decorar nada. Você tem que olhar para a fórmula. Olha para a fórmula. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dividindo o ativo por passivo. Gente, se você divide o ativo, que são os seus bens e direitos, pelas suas obrigações, é óbvio que qualquer resultado que for abaixo de 1, significa que você está em dificuldades para cumprir essas obrigações aí na liquidez geral, certo? Você tem mais obrigações do que ativos. Isso fica notório quando você olha o resultado aqui, ó. Olha aqui quanto é que deu o ativo. O total dos ativos deu quanto? 11 milhões. Quanto é que deu os passivos? 16. Ora, como é que pode? Você tem mais passivo do que ativo. Então, você tem mais obrigações do que bens e direitos. Por isso que esse resultado está ruim. Certo? Ele vai ser sempre que acontecer isso, esse resultado vai ser sempre menor do que 0. Ou menor do que 1, desculpe. Sempre menor do que 1. Sempre que ele for menor do que 1, significa que a empresa, a entidade, nesse momento aqui, ela apresenta insuficiência para pagamento das suas obrigações de uma forma geral. Isso não quer dizer que ela não vai conseguir pagar as obrigações, hein? É diferente. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é uma análise pontual, de 31 de dezembro de 2020, naquele momento ali, se a empresa tivesse que pagar com todas as suas obrigações no curto e longo prazo, porque nós pegamos circulante e não circulante, o que aconteceria? Ela não teria o dinheiro para pagar, certo? É como se você pegasse todas as suas dívidas e comparasse com tudo aquilo que você tem para pagar essas dívidas. Nesse caso aí, estaria insuficiente. O que está dizendo ali o resultado? Que você tem que, para cada R$1 de dívida, 71 centavos de bens e direitos, certo? É como se você tivesse 71 centavos na sua conta para cada R$1 de dívida que você tem. Ou seja, você tem insuficiência de cumprimento dessas obrigações se você tivesse que zerar essas obrigações nesse momento. É óbvio que isso não vai acontecer, né, gente? A empresa, ela não vai zerar as obrigações num dia só.
essas obrigações, elas têm vencimentos diferentes, em datas diferentes. Nós vimos aí que, inclusive, tem obrigações que vencem até no próximo ano, muitas vezes, não é isso? E a empresa, ela tem tempo ainda para trabalhar e se preparar para essas contas que ainda vão vencer. O que não pode acontecer é no curto prazo, né, naquelas contas ali. Do dia, você não ter o dinheiro para pagamento. E aí nós vamos ver isso aí através de outro indicador, que seria o quê? A liquidez seca, né? Liquidez seca ou a liquidez corrente, certo? Mas, enfim, tá claro aí esse entendimento do resultado para vocês? Ficou, professor? Beleza. Vamos aqui agora para a liquidez corrente. Ó. A gente vai dividir o ativo circulante, que é esse valor que nós temos aqui em cima. Vou jogar aqui, ó. Dividir pelo passivo circulante, que é esse valor que nós temos aqui embaixo. Né? O primeiro valor aqui. E aí, vou puxar aqui. 1,51. 1,52, na verdade. 1, Meu Deus, 1,51. 52, na verdade, porque o 5 vem após o 1. isso. Isso. Ficou 1,515. Arredonda, fica 1,52. Meu Deus, 51. Se tem um 5 depois do 1, arredonda para 2 mesmo. Aqui. Então, professor, se eu não arredondei, eu errei. Não é que você errou, mas a regra matemática de arredondamento... Passou do 5, arredonda. É de 5, passou de 5 não, é de 5 para cima, né, o arredondamento, tá? Okay. Essa é a regra matemática. Professor, essa técnica de arredondamento aí, eu acho que eu não prestei atenção nas aulas, eu tô com dúvida que você tá falando agora, né? Se for 5 para cima, então, por exemplo, deu 1,45, arredondo? Não, peraí, calma aí. A gente tá falando da terceira casa aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui tá assim, ó, 5, 1, 5. Uhum. Tá? Aí você olha a terceira casa. Essa terceira casa aqui, ó, se ela for 5 ou mais, você arredonda aqui para 2. Tá? Então, se fosse 4 depois do 1, a gente não arredondaria, deixaria só 1. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Galera, então olha só, vamos analisar agora aqui. Apesar da liquidez geral, né, ter dado um indicador ruim, a liquidez corrente, que são as dívidas de curto prazo, né, que são as dívidas do circulante, aquelas dívidas e aquelas obrigações, aqueles bens e direitos que nós temos ali, até o final do exercício seguinte, da data de encerramento do balanço, está dando 1,51. Nesse caso aqui, da liquidez corrente, a empresa está com um indicador bom. Para cada R$1 de obrigação, ela tem quanto? 1,51 de bens e direitos, para cumprir com essa obrigação, ou seja, tem um excedente ainda aí de 51 centavos, né? Aqui é 51, não é 2, né, gente? De 52 centavos, não é isso? Correto, sim ou não? Isso, professor. Correto. Sim. Então, para cada dívida do ativo, né? Para cada obrigação do passivo, né? Obrigação é passivo, né? Que pode ser a dívida que você falou, certo? Mas é passivo. Cada obrigação do passivo, você tem 1,52. Para cada R$1 de obrigação no passivo, você tem R$1,52 no ativo. Ah, tá. Ou seja, você consegue fazer frente às obrigações no curto prazo e ainda sobra aí 52 centavos aí para cada R$1. Aham. Entendi. Perfeito? Beleza. Então, esse indicador aqui, ele é um indicador favorável, né, gente? Um indicador favorável. Certo? A gente vai botar aqui, favorável. Ele está acima de 1. Esse aqui é que é desfavorável. Tá? Ele está abaixo, né? Está abaixo de 1. Bem, isso para os indicadores de liquidez, hein, gente? Lembrando que cada indicador, ele tem a sua própria
característica, certo? Essa análise não é feita para todos os indicadores, né? Acima de 1, abaixo de 1. Não é sempre que a gente vai fazer isso com os outros indicadores, não. Então, aqui dos indicadores de liquidez. Temos ainda aqui a liquidez seca, onde nós temos aqui o total do ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Então, é essa mesma formulazinha aqui, só que a única diferença é que vai ter aqui a diminuição dos estoques, quando se trata de ativo circulante, certo? Então, vai entrar esse valor aqui, ativo circulante, aí a gente vai ter que diminuir o valor dos estoques. A gente vai ter que ir lá no valor dos estoques, aqui, ó, no ativo. Tá aqui, ó, ativo total. 461.807. 1.1.04 estoques, não é isso? 461.807. Beleza. Vai retirar esse valor aqui. Vou dar aqui. No valor do passivo circulante não vai ter modificação, né? Vai continuar sendo o mesmo. Vamos aqui. E aí a gente faz o cálculo. Vocês fizeram aí, quanto é que foi aqui? 7.399.302. O cálculo, né? 7.399. 302. 302. Beleza. E aí esse valor vai dividir o valor que nós temos aqui embaixo. Fizeram a divisão aí, quanto é que deu? 1,42, o meu. 1,43. 1,43. 1,43, fazendo aqui arredondamento. Beleza, que é um indicador favorável, né? Já vimos por que é favorável, porque os ativos, né? Os ativos, mesmo tirando aqui os estoques, continuam superiores ao passivo circulante, certo? Então, nós temos ainda aqui um excedente de 43 centavos, para cada R$1 de dívida, de obrigação, tem 1,43 de bens e direitos. Certo, gente? Uhum. Beleza. Partindo agora aqui para a rentabilidade de patrimônio, aí a gente sai de uma classe de indicadores, né? Indicadores de liquidez. São indicadores de capacidade de pagamento, e vamos agora para um indicador de rentabilidade do patrimônio, que é outra classe de análise que nós fazemos, certo? E aí nós vamos fazer o cálculo aqui, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, certo? Esse indicador é dado em percentual, ok? Mas beleza, lá na fórmula do termômetro, a gente não vai usar percentual, a gente vai utilizar unitário, porque a gente não vai jogar o percentual aqui, a gente vai utilizar o valor unitário mesmo. Vamos fazer o cálculo aqui, vamos ver qual é o lucro líquido dessa empresa em 2020. E aí, obviamente, a gente sai aqui do balanço, né? Quando a gente fala de lucro, a gente vai para a demonstração do resultado, certo? Aqui, sai do balanço e passa na demonstração do resultado. Agora a gente vai trabalhar com essa informação, né? Para ver aqui qual é o lucro. E aí nós temos aí a receita de vendas, ó, custo dos produtos, né? Todas as despesas, todas as receitas que a empresa teve aqui, inclusive receitas financeiras. Aí chegar aqui ao lucro, aqui, ó, no 3.11, nós temos lucro ou prejuízo do período. É isso, gente? É o valor aqui, ó, 697,92. Certo? Alguém que está vendo aqui, ó, vou comentar aqui. O valor aqui é esse aqui, 697 do lucro do período. Por que é lucro, não prejuízo, né? Porque poderia ser prejuízo, porque o valor está positivo, ó. Quando o valor está negativo, ele aparece um sinal de menos na frente, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Como não apareceu, está positivo. Vai puxar esse valor para lá. Ele realmente é um lucro. Certo? Professor, e se não tivesse lucro, tivesse prejuízo? Aí você colocaria ao invés do lucro, o prejuízo. Né?
na fórmula. Nós jogamos aqui o lucro. 697,92. E aí a gente vai dividir esse resultado pelo valor do patrimônio líquido. Aí o patrimônio líquido foi... Eu coloquei ali do resultado líquido, né? E você colocou lucro, prejuízo. Mas apesar que era o mesmo valor ali, né? Como é que foi o que você pegou? No resultado líquido? Resultado líquido das operações. É a mesma coisa, gente. É o mesmo valor. O resultado é o lucro. O resultado é o lucro. Beleza. É porque aqui está especificando. O resultado, né, é o que se tem de resultado. Esse resultado ele pode ser lucro ou prejuízo. Então, na verdade, aqui é só uma repetição do valor mesmo. Tá? Não vai mudar, não. E aí a gente vai pegar agora o patrimônio líquido aqui da empresa. Certo? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos aqui para o patrimônio líquido. Lá no balanço patrimonial, né, gente? Vai voltar para o balanço agora aqui. Tá aqui, ó. 2,03 patrimônio líquido. Certo? E aí o resultado desse patrimônio é esse valor aqui, ó. 840,02. 840,072. Jogamos ele aqui. Uma fórmulazinha. E fazemos o cálculo. Qual foi? Aí aqui eu pedi para vocês que vocês mantivessem 4 casas, né? Porque é um indicador de base percentual. Então, quando a gente trabalha com base percentual, o ideal é manter 4 casas, porque quando a gente passa para percentual, a gente deixa 2 casas depois da vírgula. Certo? Vocês fizeram o cálculo aí, quanto é que deu? 0,8298. 8298. 8298. E aí, se a gente passar para a base percentual, vai ficar 82,98%. Certo? Correto. Beleza. E aí, gente, óbvio, né, quando a gente está falando aqui de rentabilidade, né, falar qualquer coisa, qual foi a rentabilidade do investimento? Sempre a gente vai pensar o quê? Que o maior percentual vai ser sempre o melhor possível, né? Então, se você tiver que comparar, por exemplo, investimentos, você vai optar sempre, por exemplo, por investimentos que têm a maior rentabilidade. A maior rentabilidade é o maior percentual de rentabilidade. Nesse caso aqui, nós temos uma rentabilidade próxima aí a quase 100%, né, daquele total investido no patrimônio líquido, quase que chegou-se ao mesmo resultado aí, em termos de lucro, certo? 82,98%. Um valor bem expressivo, podemos dizer assim, certo? O lucro que a empresa teve é na ordem de 82,98% comparado aí em relação ao seu patrimônio, tá certo? Então, esse indicador aqui, a informação que nós temos de interpretação é sempre o seguinte: quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Aí, obviamente, tem que se levar em consideração, quando se faz análise, todo o contexto, né? Se você pegar, por exemplo, estamos numa época aí de crise econômica, na maioria dos segmentos, devido ao processo que o mundo está passando, né? Essa configuração de mundo aí, pandêmica, tem prejudicado muito a circulação de recursos, os negócios como um todo, e é óbvio que um resultado, de repente, né? Digamos que fosse aqui nesse momento que nós estamos vivendo, 20%. Beleza, 20% não é tão bom quanto 80%, mas diante da situação, talvez seja um resultado ótimo, né? Comparando-se aí com outras empresas, pode ser que outras empresas, inclusive, estejam com rentabilidade negativa. Certo? Então, essas interpretações, elas são interpretações a grosso modo. Sempre tem que se levar em consideração as demais variáveis e o contexto
do processo, certo? Que às vezes até um prejuízo, dependendo do prejuízo que se tem, pode ser considerado bom para um determinado momento. Vocês conseguem entender isso? Quando eu falo de interpretação de resultado, ele não pode ser avaliado somente de forma pontual. Consegue entender isso, gente? Sim ou não? Sim, professor. Ok. Certo? Tem que se avaliar o contexto como um todo, né, gente? Todo. Não dá para simplesmente chegar e falar, 2018 a empresa estava com 82%, e agora 2021 caiu para 10%. Óbvio que caiu, né? Porque 2018 a gente não vivia uma pandemia, uma loucura dessa. Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aqui e vamos calcular aqui o grau de endividamento, que é o último, né? O último indicador aqui para a gente poder fazer o cálculo do termômetro de insolvência. Tá bom? Beleza, o grau de endividamento, ele é dado pelo passivo circulante, somado com o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Certo? Nós já temos essa informação do ativo circulante somado com passivo não circulante, está aqui, né, gente? Está aqui embaixo, aqui, 16.521, 16.521.517, né? Então, só vai trocar e colocar aqui. Está lá em cima, que já tem feito o cálculo. Aproveitar o resultado que a gente já tinha, é isso? Passivo circulante, passivo não circulante, que era mesmo que a gente tinha aqui. Então, puxei aqui de baixo, já soma aqui direto. Tudo bem aí? E dividir pelo ativo total, né, gente? Vamos pegar aí o valor do ativo. Isso. O valor do ativo total aqui. 17 milhões. Ah, eu posso pegar o valor do passivo total aqui, se eu quisesse? Poderia. Por quê, gente? Por que eu poderia pegar ao invés do ativo É o total mesmo passivo valor? total? Porque é o mesmo valor, né? Nós já aprendemos isso na contabilidade, que o ativo ele sempre se iguala ao passivo, certo? Quando se faz a elaboração da demonstração, sempre vai ter equilíbrio entre ativo e passivo. Então, o valor aqui é o mesmo. Tá? Na forma do ativo, mas eu posso pegar do passivo se eu quiser. Mas eu, tá bom, vou pegar do ativo, não quero pegar do... Aqui, o mesmo valor, tá vendo? Não vai mudar. Certo? Vamos jogar aqui. 17. 589. Muito bem. Beleza. Grau de endividamento também é dado em base percentual. Então, nós vamos deixar aqui as 4 casas também. E aí, vocês fizeram o cálculo aí, quanto é que deu aqui? Fala para mim. 0,9516. Firma aí, todo mundo? Isso aí mesmo, gente? Correto. Correto, professor. Ok. Base percentual, passando aí para 95,16%. 95,16%. Beleza. Fechamos aqui agora os 5 indicadores, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os resultados agora e passar para a formulazinha aqui, né, gente? O primeiro resultado aqui, ó, é o retorno sobre o patrimônio. Nós fizemos aqui, a rentabilidade do patrimônio, certo? Vamos pegar aqui, ó, o valor da taxa unitária, né? Não é da taxa percentual, tá? Não tragam percentuais para cá, somente valores unitários. Deixando aqui as 4 casas. Depois, a liquidez geral, aí em cima, 0,71, já para cá. Depois, a liquidez seca, não é isso? Liquidez seca, vamos lá, liquidez seca está aqui, 1,43. Depois, a liquidez corrente, 1,52. E por último aqui,
o grau de endividamento. Foi esse aqui. O valor da taxa unitária indo para cá. Certo? Então, substituímos aí. É só fazer o cálculozinho. Lembrando que, primeiramente, o que tiver entre os parênteses, né? Você faz o cálculo. E depois a gente faz aí as respectivas somas aqui, diminuído das respectivas somas que nós temos do lado de cá. Certo? Beleza. Vocês fizeram corretamente isso aí, chegaram aos resultados, vamos lá. Quanto é que deu esse resultado aqui? 0,05 multiplicado por 0,08298. Quanto é que vocês acharam de resultado aí? 0,04149. Quase. 0,04149. Eu parei no Confirma aí, 4,1. tá certo? Eu parei no 4,1. Certo. Certo. 1,65 vezes 0,71. Quanto é que deu? 1,1715. O meu deu 1,17, 15. 15. 0,1715. Isso. Não era vírgula, não. O meu não teve vírgula, não. Não tem vírgula? Eu não sei se tem ou eu não coloquei, mas acho que não tem, não. O meu não tem. O meu deu esse valor aí mesmo. Tá, vamos confirmar aqui, ó. O meu deu o mesmo valor, só não tem a vírgula. 1,65 vezes Vezes 0,71. 0,71. (1,1715). Tem uma vírgula aqui, ó, como vocês podem ver, tá bom? Professor, se eu não coloquei as outras duas casas, eu errei, então, né? Não é que você errou. Lembra que eu falei, Andréia, sempre a gente evitar de fazer muitos arredondamentos, assim, arredondamento no meio do cálculo não é interessante. No cálculo final, ok, no resultado final, mas no meio do cálculo ali, na equação, não é interessante fazer arredondamento demais, porque tira a qualidade do resultado, entendeu? Tá bom. Quanto mais a gente arredonda, mais distante do resultado real a gente vai ficar. E aí, se tratando de valores em milhões aqui, dependendo do indicador que você tem, né? Você pode ter uma diferença substancial, tá bom? Tá, joia. Agora o valor que deu aqui, 3,55 multiplicado por 1,43, quanto é que vocês encontraram? 5,041. O meu deu 5,0765. O meu também. 7,65. 5,0765. Ok. Como eu não arredondei para 1,43, eu coloquei 1,4267, ficou 5,0648. Então vai dar um pouquinho diferente. Ok, você não arredondou 1,443. Então, o seu resultado está melhor ainda do que o nosso. Como eu falei, quanto menos arredondamento, melhor para o resultado. Tá? Mas é o seguinte, vai dar uma pequena diferença no final, que não, de repente, né, às vezes nem dá, né, também, se der, tá? E não vai ter problema em relação a isso, tá bom? Não vai deixar de acertar o exercício. Professor? Continuando aqui, alguém falar alguma coisa aí? Professor, ali no primeiro ali, ficou 5 casas após a vírgula. No primeiro cálculo, tá certo? Porque tem um zero? Agora, eu fiquei na dúvida aqui. Confirma aí para mim, quem está com o cálculo aí. Ficou 0,04149. Tá. Eu achava que tinha colocado 4 casas só, entendeu? Independente. Não precisava de deixar 5 realmente, não. Poderia deixar aqui, ó. Só até o 4. Tá, mas beleza, não tem problema também, tá? Então de boa. Tá bom. Vamos aqui, ó. 1,06 multiplicado por 1,52. Quanto é que vocês encontraram aí? 1,6066. 1,6112. O meu deu 1,6006. Esse 1, isso. Mas eu não arredondei o 1,52 que o senhor arredondou. Eu não arredondei, o meu ficou 1,51 só. O meu ficou 1,5157, aí deu 1,6066. Tá, eu vou fazer com base, tá aqui, ó, na folha, tá? Para não ficar diferente aqui o resultado. Beleza? Aqui tá 1,06 vezes 1,52. 1,52.
Se fizermos como está na folha aqui, vai ficar 1,6112. Certo? Ah, professor, é porque eu não fiz igual da folha. Tudo bem. Como eu falei, gente, arredondamentos diferentes, né? Vai dar resultado diferente. Tá bom? Mas isso quer dizer que o seu está errado? Não, não quer dizer que o resultado está errado, não, tá bom? Vamos continuar aqui. 0,33 multiplicado por 0,9516. Quanto é que vai dar? Dá 0,31, 40, 28. 0,31. 40, 28. 40, 28? Isso. Isso. Eu tô 6 Mas casas. passou muita casa, né? 0,3140, né? Vamos deixar aí, pode ser? Morre nas 4 casas. Aqui a gente poderia deixar 4 aqui também, André. Pode 5. Tiro 9, né? Pronto, vou deixar tudo 4 casas, né? 4 casas, beleza. Padronizou aqui em 4 casas. Tá bom? Beleza. Somatório agora dessa galerinha aqui, ó, desse primeiro grupo aqui. Quanto é que deu somatório aqui? Não vai dar errado, porque não arredondei, mas ficou 6,252. Se a gente fizer aqui, ó, 0,0415 mais 1,1715 mais 5,0765. Vai dar 6,28, arredondando para 29 aqui, né? É que eu vou deixar 2 casas já, tá? 6,29. 6,28, mais tem 9 aqui depois do 8, arredonda para 9 aqui, 6,29, tá claro? Ok. Tranquilo, gente? Vamos aqui fazer o cálculo do outro lado agora, que é esses dois valores que nós temos aqui. Que é 1,6112 mais 0,3140. Beleza? Vamos lá. 1,6112. 12 mais 0,3140. Vai dar 1,92, tem um 593, né? 1,93. 1,93. E aí, a subtração desses dois valores agora, né? 6,29 menos 1,93. O valor vai ficar positivo, porque o valor positivo lá está maior, né? Que é o 6,29. Vai ficar 4,36 positivo, né, gente? 4,36. Se algum dia achar algum valor assim próximo, não seja eu fiz. Por causa do arredondamento. Então, o meu deu 4,37, professor. Foi só arredondamento, então, né? Arredondamento, não está errado. O meu deu 4,33 e eu não arredondei nada. Ok. Então, galera, é o seguinte. 4,33, 4,34, 4,35, 4,37, 4,38, tá tudo próximo aí. Ah, deu 4,10, tá longe, tá? Então, assim, 3 casas para frente, 3 casas para trás, de boa, né, gente? Até 4 ainda dá para tolerar. Passou disso aí, deve ter algum erro no cálculo, tá? Então, só tomar cuidado com isso. Não pode ficar longe, para não ficar uma coisa muito diferente, né? Então, 4,36, o nosso resultado aqui. Nós estamos aqui numa região aqui, ó, entre o 4 e o 5, né? Essa empresa, né? ela apresenta solvência, ou seja, ela está ok, né, gente? Não está passando por, a princípio, nós não temos aí nenhum indicativo que essa empresa venha passar dificuldades aí por algum momento, nesse momento que ela se encontra aqui, 2020 para cá. Beleza? Então, ainda que nós tenhamos achado aqui um dos indicadores desfavoráveis, isso não quer dizer que o resultado aqui no final vai ser ruim, tá bom? Alguma dúvida? Não. Professor, minha dúvida é referente à prova. Se na prova essa questão de arredondamento vai pegar. Porque na prova eu vou arredondar, porque agora eu sei, né? Mas era só uma dúvida mesmo. Certo. Bom, então, a gente vai ter que estabelecer um critério, né? Então, qual vai ser o critério que eu vou estabelecer para vocês aqui nesse momento? Tá bom? A gente manter no meio do cálculo,
sempre 4 casas. E no cálculo final, 2 casas. Se todo mundo fizer a mesma coisa, não vai dar diferente. Tá? Então, aqui, ó, nós mantivemos 4 casas aqui, né? Esse aqui já é um resultado final que a gente puxou daqui. Então, por isso que ele deu 2 casas. Tá? Mas aqui, ó, resultado intermediário, 4 casas. Resultado intermediário. No final, ok, a gente pode fazer aqui arredondamento para 2 casas, arredondamento para 2 casas, e aí mantivemos as 2 casas aqui. Certo? Mas beleza, digamos que você fez a prova, né? Você encontrou 4,37 e o resultado dá 4,36. Certo? Óbvio, gente, que eu não vou colocar uma prova com múltipla escolha, uma múltipla escolha assim, 4,36, 4,37, 4,38, porque aí eu só vou confundir a cabeça de vocês. Vocês vão ter lá um 4,36, digamos, de resultado. Então, o resultado da questão fosse essa aqui. Aqui vai ter um 3,36, aqui vai ter um 2,36. Ou seja, qual vai ser o resultado que você vai estar mais próximo? O resultado correto. Mesmo que você tenha feito arredondamento diferente do que eu tenha me baseado para fazer o meu gabarito, o seu resultado ele não pode estar muito distante do meu. Beleza? Beleza. Ok? Como eu falei, não vou ter resultados lá, por exemplo, A, B, C, D, E, 4,35, 4,36, 4, não vou fazer resultado assim, gente. Isso aí não tem nada a ver, não é, o objetivo não é esse, tá? Então, botei lá 4,36, o meu resultado é 4,35. Então, tá, o resultado é o 4,36 da prova, porque você deve ter feito arredondamento e deu uma diferençazinha aí, pode marcar sem dúvida lá, que é o 4,36, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui. Professor, Oi. qual é o exercício dos 2 pontos? Eu tô meio perdido agora. Quem foi que perguntou? Foi a Patrícia. Gisele. É isso? Patrícia. Patrícia. O que você perguntou, Patrícia? Que eu não entendi. Qual é o exercício dos 2 pontos? Eu tô perdida. Você está perdida? Você está onde, Patrícia? Professor, a questão é que eu estava sem internet. Eu acho que eu nem preciso ficar falando sobre isso, porque eu já falei a semana toda. O senhor poderia me dizer qual é o exercício dos 2 pontos? O exercício que a gente está fazendo, de 2 pontos, nós não temos exercício de 2 pontos. Os 2 pontos são referentes a todos... na verdade, não são 2, né, gente? São 3. Os 3 pontos são referentes a todos os exercícios que nós fizemos. É isso que quer saber? Sim, obrigada. Então, tá. Esse exercício, ele compõe, né? Ele também faz parte aí desses exercícios, demais exercícios aí que vão, somados, vão chegar a esses 3 pontos aí. Tá? Mas nós não temos nenhum exercício que valha 2 pontos nesse momento. A única atividade que vale 2 pontos, na verdade não vale nem 2, né? São 3. Não, são 2 mesmo, né? São 2 pontos. O TCU-C, né? O TCU-C. Pessoal, então... Licença, você vai passar alguma atividade hoje? Não, hoje nós não teremos atividade. Eu estava pensando se for possível o senhor passar pelo menos uns 3 exercícios baseados nesse aí, só para a gente treinar para a prova. Então, eu vou falar agora sobre a prova. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom? Eu vou só postar esse exercício aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Eu estava terminando a prova, mas aí o meu gabarito bateu com esse, né? Aí estava bem no finalzinho, o senhor fez a questão do arredondamento, né? Quando arredonda, que nem deu aí, 6,28, foi 289, né? Aí o senhor arredondou para 9, né? Mas quando ele é 8 ou acima de 5, não precisa arredondar ou precisa? Só conserva o número, não, no caso? Então, esse daí, você sempre vai olhar a terceira casa, né? Então, digamos aqui, esse resultado aqui, digamos que tenha
dado 4,364. A terceira casa aqui tem sido 4. Não arredonda. Deu 5, tá arredonda. De 5 para cima. 5, 6, 7, 8 e 9, arredonda. Certo? 5, 6, 7, 8, 9, eu arredondo para cima. 4, 3, 2, 1, 0, não mexo. Tá? Entendeu? Entendi. É porque eu pensava que conservava, né? No caso é ao contrário, não, professor, que você explicou. Oi? Ó, que nem se deu é menor do que 5, eu arredondo, né? Não, menor do que 5, você não arredonda. Você arredonda. Você explicou ao contrário. Não, olha só. O arredondamento é quando você muda o resultado. Você não arredonda quando dá menos de 5. Você só vai foi arredondar. o caso que o senhor fez aí, ó, do 6,28. O número próximo foi um 9. E o senhor arredondou. Não arredondou? Ó, quer ver? Volta lá na fórmula, por favor, no exercício. Onde foi? Esse 6,29, porque ele deu 6,289. Aí o senhor arredondou para 9. 6,29 menos 1,93. Esse aí era 8. Não, porque eu tô falando assim, esse 6, era 6,289, que são os 3 últimos, né? Então. Aí o senhor pegou e arredondou para 9. Arredondei para 9. Sim. O 8. Você tinha 8. Com 9 depois, você sobe uma casa. Você vai para 9. Eu pensava que conservava, como era ele é maior do que 5, aí eu conservo. Você conserva quando é de 4 para baixo. Então. É o contrário, entendeu? Tá, mas o meu deu 4... Deu perto, né? Deu 4,35. Entendi, então. Obrigada, professor. Não. Então, já postei aqui, ó, gente, o gabarito dessa atividade que nós fizemos, que é a atividade da aula 8 aqui. Certo? Beleza. Vamos aqui agora, vamos falar sobre a nossa prova da semana que vem, né? A V1, não é isso? Então, galera, é o seguinte, o que vai cair, né? Eu vou falar para vocês o que vai cair. As aulas, elas estão todas aí gravadas, certo? Para vocês. Todo o material está disponibilizado, né? E aí, a única coisa que vocês precisam fazer é ter atenção. Lembrando que é uma prova que nós temos aí sempre múltipla escolha, né? Então, você sempre vai ter como verificar se o resultado encontrado vai ter uma resposta ali na questão. Beleza? Primeira coisa que nós vimos é a questão de análise horizontal e análise vertical, não é isso, gente? Que nós começamos a trabalhar, certo? E aí, o que é análise horizontal, o que é análise vertical? Então, se nós entrarmos aqui na aula 3, do dia 9 do 3, vai estar o slide lá, a análise vertical e análise horizontal. Essa eu aprendi, professor. Você aprendeu, que maravilha, bom demais. Essa eu aprendi. Bom, viu, Marisa? É bom. A análise vertical e horizontal, como nós já vimos, né?
Ela é a primeira análise que se faz aí, a análise mais simples que nós temos dentro desse expediente aí de cálculos, né? E elas também compõem aí esse conjunto de indicadores aí para se fazer avaliações, certo? Então, o que é a análise vertical? Como o próprio nome diz, certo? Nós temos aí dois eixos, né? Nós temos o eixo vertical, que é um eixo de cima para baixo ou de baixo para cima, não é isso? Então, nesse sentido aqui, de cima para baixo, baixo para cima, é o que nós falamos de verticalidade. Certo? Então, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, a gente está comparando ou verificando qual é a grandeza de uma determinada conta em um determinado período ali, uma determinada data, certo? Eu não consigo avaliar na vertical, eu não consigo verificar a situação, assim, isolada, dentro de um ano, né, de situações entre grupos diferentes, entre contas iguais, né, em anos diferentes. Eu não consigo ver isso. Isso eu consigo ver na horizontal. Na vertical, eu comparo, por exemplo, quanto que o caixa, percentualmente falando, equivale em relação ao total do circulante, por exemplo. Né? Quer saber ali como é que está a composição do caixa em base percentual, quando se trata da participação dele dentro do circulante da empresa. Certo? Então, esses indicadores de percentuais verticais, eles são indicadores de participação de contas ou de grupos, né, dentro do ativo ou do passivo, basicamente falando, certo? E aí, como é que a gente consegue chegar a esse indicador? Dividindo aí, né, o valor da conta ou do grupo pelo total do ativo, pelo total do passivo, certo? Para se chegar a um percentual, ou se for no caso aí da demonstração de resultado, pegando aí aquelas contas que compõem ali a demonstração de resultado e comparando, né, com os totais também dessa demonstração. Beleza? O que nós temos que lembrar aqui? Nós temos aqui as fórmulas, né? A análise vertical. A primeira fórmula aqui é para o balanço patrimonial, ó, conta ou grupo de contas dividido pelo ativo ou pelo passivo, vezes 100. E a segunda formulazinha é da demonstração de resultado, onde nós temos uma conta ou item da demonstração de resultado do exercício, dividido pela receita líquida de vendas, dividido por 100. Certo? Então, no balanço patrimonial, eu posso ter aqui análise tanto do ativo como do passivo. Por isso que eu tenho aqui ativo ou passivo aqui embaixo. Na DRE, não. Eu só tenho análise em relação à receita líquida de vendas. Então, esse indicador aqui, ele nunca vai mudar aqui embaixo, quando se trata de demonstração de resultado. Já no balanço patrimonial, eu posso ter verificação aqui tanto do ativo como do passivo. Então, esse valor aqui embaixo, ele pode sofrer variação conforme a análise que se faz, certo? E aí nós temos aqui, por exemplo, uma demonstração de uma empresa, né, onde nós temos o ativo e o passivo, de dois períodos aqui, 2017 e 2016, beleza? E aí nós vamos ter campos, né, ao lado de cada conta, conforme a gente fez nos exercícios, não sei se vocês lembram, né? A gente botava aqui um campozinho de análise vertical, de análise horizontal também, né, quando é possível. Para fazer análise horizontal, você precisa, pelo menos, ter um ano anterior ao ano que você está fazendo, para poder conseguir fazer, senão você não consegue comparar, né, anos diferentes. Já na vertical não, na vertical só precisa de um ano, né, então qualquer um desses aqui eu posso fazer vertical, beleza? Já a horizontal não, a horizontal eu só consigo fazer aqui, por exemplo, em 2017. Por quê? Porque eu tenho 2017 e comparo com 2016, certo? Já em 2016 eu não consigo fazer horizontal, porque eu não tenho 2015 aqui nesse demonstrativo. Beleza? E é isso. E aí, esses percentuais, conforme eu já falei, eles são comparados aí, né? São feitas comparações e verificações aí da participação desses valores dentro do conjunto que se faz aí do ativo e do passivo. Qual é o objetivo disso? É verificar o peso de cada conta ou de cada grupo dentro desses elementos aí, ativo ou passivo, certo? Digamos que você tem lá uma conta que verticalmente ela equivale a
0,01%. Certo? Então, 0,01% é um percentual muito baixo. Né? Percentual muito, muito baixo, 0,01%. Então, assim, podemos dizer que verticalmente, esse elemento, ele não tem muita relevância em termos de análise. Certo? Por quê? Porque o que é mais importante aqui? É analisar essas contas que têm maior peso, certo? Que tem maior participação. Então, por exemplo, uma conta que tem participação de 50% no grupo, ela tem uma grande participação. Então, a análise horizontal dessa conta, ela é muito mais relevante do que, por exemplo, uma conta que tem 0,01%, certo? Essas contas que têm um percentual muito baixo de participação, a gente, inclusive, costuma até descartar quando a gente vai fazer uma análise digamos assim, de como essa empresa vem se comportando ao longo do tempo, certo? Valores muito pequenos e não relevantes, eles não têm, acabam não trazendo interesse ao analista, ao investidor. Perfeito? E aí, gente, é um cálculo que vocês já sabem como é que funciona, né? É um cálculo simples, certo? Então, por exemplo, se nós quisermos fazer aqui análise vertical nessa DRE, certo? Nós já vimos lá na fórmula que a receita líquida de vendas, ela sempre fixa aí nessa parte aí, né? Quando a gente faz aí análise vertical, certo? Conforme essa fórmula aqui. Receita líquida de vendas sempre vai ficar na parte de baixo aqui na divisão. E aí, se você pegar qualquer valor aqui abaixo da receita líquida, né? Por exemplo, CMV, está dando quanto aqui de CMV? CMV é o custo da mercadoria que foi vendida, certo? Quanto é que custou essa mercadoria para a empresa? Está custando 22 mil, um total vendido, né, gente, aqui, né? Não é só de uma mercadoria, não. De tudo que foi vendido no ano de 2001 aqui, pode ser 2001, né, aqui, o valor gasto com o custo dessa mercadoria, quanto é que se pagou por ela, foi 22 mil. Isso obteve uma receita de 40, certo? Então, olha só, olha a participação que nós temos aqui desses 22 mil. 55%, isso aqui é percentual, né, gente? Estou lembrando que a análise vertical e horizontal é sempre percentual. 55%, como é que chegou a esse 55%, né? Pegando os 22 mil e dividindo pelos 40 mil, multiplicando por 100, certo? Que é isso o que nós temos aí na formulazinha, ó, se nós pegarmos aqui, ó. 22 mil dividido pela receita, que é 40, vai dar 0,55, se multiplicar por 100, 55%, certo? Que esse resultado está aqui, ó, 55%. Perfeito? Aí podemos dizer, o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, ele exerce uma influência importante aí no resultado líquido final aqui? Com certeza, né? Ele consome mais que 50% da receita, ou seja, se você vende seu produto aí por 10, o que você pagou para ter esse produto aí na sua prateleira foi 55, ou foi 5,50. Né? Se você vendeu por 100, por exemplo, 100 reais, você pagou 55 reais nesse produto. E seu lucro foi 45, né? Lucro bruto, que seria esse lucro que está aqui embaixo, ó, 45%. É isso? Então, a análise vertical, ele traz essa interpretação para a gente, né? Dessas participações. E aí, quanto maior a participação, mais relevante se torna avaliar, né, essa situação. Por exemplo, esse custo da mercadoria vendida, será que eu não consigo baixar isso? Porque isso está consumindo o meu lucro, mais que 50% do meu lucro, né? Ou da minha receita, melhor dizendo, lucro bruto. Está consumindo mais do que 50% da minha receita. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Por que eu estou gastando tanto com essa mercadoria? Ou não tem como fazer nada? De repente é uma mercadoria que custa caro mesmo e o preço também você não consegue colocar muito alto. Enfim, cada caso é um caso, mas isso tem que ser avaliado, né? E quanto menor a participação, aqui, obviamente, menos relevante se torna esse grupo de contas, né? Se você pegar aqui, por exemplo, tem 5% aqui de vendas. Não é uma grande participação, mas tudo bem, mas é 5%, né? Se tivesse uma participação aqui de 0, ou de 1, alguma coisa, 1, alguma coisa, muito pequena. Então, acaba não chamando tanta atenção para possíveis análises, né? Enfim, não tem muito impacto na análise. Perfeito?
Então, a análise vertical tem essa característica, né, de puxar esse lado aí, quando se trata de informação. Beleza? A análise horizontal, nós já sabemos que ela tem uma outra característica. Eu quero que vocês, esses slides aqui, ó, nós temos aqui, inclusive, algumas explicações de interpretação do resultado, certo? Utilizem esse slide aqui que vocês vão precisar na prova. Okay? Análise horizontal, a diferença é o seguinte, que a gente compara o quê? Uma conta em relação à mesma conta que nós temos, né? Então, por exemplo, vou comparar o caixa de 2020 com o caixa de 2019. Ou comparar o estoque, o valor dos estoques de 2020 com o valor dos estoques de 2019. Então, sempre comparo a mesma conta, só mudando o quê? O período, né? Como é que estava o meu ativo circulante em 2019, como é que está o meu ativo circulante em 2020? Como é que estava o meu caixa em 2019, como é que estava o meu caixa em 2020? Então, eu não mudo de conta ou de grupo, né? Eu mudo o ano. O ano, sim. Eu comparo o ano anterior com o ano posterior. Mas sempre mantendo o quê? A mesma conta. Então, essa é a característica da análise horizontal. Ela identifica a evolução dos diversos elementos patrimoniais ao longo de determinado período de tempo. Certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o valor atual de um item. Quando a gente fala valor atual, é o valor mais atual que nós temos. Então, por exemplo, se for pedido para vocês fazerem uma análise horizontal aqui, do caixa, qual é o período mais atual que nós temos aqui? 2017 ou 2016? 16. 17, professor. Mais atual? Ah, desculpa, professor. 17. 2017. É o mais recente, não é isso? Eu entendi o anterior. Eu confundi isso. com o anterior. Isso. Então, a gente vai pegar isso. A gente vai pegar o mais atual e comparar com o anterior, não é isso? Pegar aqui, ó, disponibilidades. Comparar aqui, ó. Quanto é que está em 2017? Foi o último período aqui desse balanço. 98.389. Quanto é que está em 2016, que é o período anterior ao que eu me encontro aqui? 105.745, certo? E a gente faz essa comparação através da fórmula. A gente pega o valor atual do item, divide pelo valor do ano anterior, diminui de 1 e multiplica por 100. E aí eu vejo qual é a variação percentual, qual foi a evolução percentual. Essa evolução ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Se nós pegarmos aqui esse exemplo, aqui, ó, vamos observar aqui. Ó. Em 2017, que é o valor mais atual, nós temos 98 mil. Em 2016, que é o valor anterior a 2017, 105. O que aconteceu aqui? Ó? Em 2016 era 105, em 2017 diminuiu para quanto? 98. Todos concordam que houve a diminuição, sim ou não? Sim. Todos concordam que houve uma diminuição aqui, né? Cadê o slide? Houve uma diminuição aqui, ó. 2016 era 105 mil, 2017 baixou para 98. Diminuiu. Bom, gente, se houve uma diminuição de um ano para o outro, eu estou analisando exatamente isso, em comparação aqui, como é que ficou 2016 era isso, e como é que ficou em 2017, houve uma diminuição. Obviamente que esse percentual, ele vai ser negativo, certo? Porque nós estamos falando do percentual de evolução, certo? Então, você imagina o seguinte, vamos pensar em peso corporal, certo? Você está fazendo academia, seu objetivo é diminuir de peso, né? Secar, ganhar, ficar mais definido. E aí, quando você compara lá o peso que você tinha de 2016 e o que você tem agora, digamos que nós estivéssemos no ano 2017 agora, né? 2017, e você verifica que houve diminuição desse peso, essa variação que você teve percentual de peso foi negativa, né? Porque diminuiu. Então, você tem aí menos, digamos, 10% de peso, menos 20% de peso. É isso que esse percentual aqui vai dar para a gente, essa variação. Se nós pegarmos aqui, ó, calcularmos esse percentual, vamos fazer aqui, ó, o ano atual, 98.389, dividido por 105, que é o ano anterior, 745. Beleza. Deu isso aqui. Menos 1, né? Ó, 0, alguma coisa, vezes 100.
Tá vendo? Ó? Ficou um percentual de menos 6,90, se arredondarmos aqui, 96%, né? Menos 6,96%, certo? Houve uma diminuição aqui, de 2016 para 2017, na disponibilidade, na ordem de 6,97%. Então, é isso que esse indicador dá para a gente, análise horizontal. É a evolução de um ano para outro, ok? Alguma dúvida aqui, gente? Nessa questão de análise horizontal e análise vertical? Não. Beleza. Professor, Oi. deixa eu só te perguntar, a gente vai fazer o cálculo ou a gente vai ter que interpretar essa análise? Vai depender da pergunta, né? Se tiver os dados lá na questão, e for colocado para você, qual é o valor, né, do percentual do ano 2020? Aí você vai fazer o cálculo e colocar lá, né, conforme as respostas que você tem, qual é o resultado encontrado, certo? Agora, se tiver uma questão assim, foi encontrado uma variação percentual de 1000% na conta X, certo? Mas essa conta, ela verticalmente, ela apresenta um percentual de 0,03%. E aí pode ter lá algumas, na sua opinião, o que poderíamos afirmar, né? Aí tem lá a resposta lá. Apesar da variação ter sido de 1000%, essa conta, na análise horizontal, verticalmente, essa conta não tem tanta relevância, tendo em vista que o percentual vertical dela está abaixo, está próximo de zero, certo? Então, para efeito de análise, ela não apresenta qualquer tipo de problema e não é passível de qualquer tipo de preocupação. Poderia colocar essa afirmativa assim, por exemplo, na resposta? O professor falou, fiquei boiando aqui, porque misericórdia, se botar uma pergunta dessa. Não, mas olha só, é isso que eu estou explicando para vocês, na verdade. Nós temos dois indicadores. Um indicador, ele vai dar o quê? A participação da conta dentro do grupo, certo? O outro indicador dá a evolução dessa conta comparando de um ano para outro. Aí, digamos o seguinte, beleza, vamos lá. Imagine você que a gente montou uma empresa aqui. Vamos montar a empresa da turma de análise de demonstrações financeiras, tá? A gente montou a empresa e aí cada um entrou com capital, doou algum tipo de bem para poder compor essa empresa, o capital dessa empresa. Digamos que esse capital ele seja de 10 mil reais, para a gente começar a empresa, 10 mil reais. Beleza, 10 mil reais. Aí eu chego para vocês e falo assim, gente, eu tenho 5 mil reais para formar o capital de 10 mil. Eu vou entrar com 5 mil. Bom, qual é a minha participação dentro desse capital? De quantos por cento eu tenho aqui? De participação? 50%. 50% é o percentual relevante? Sim ou não? Muito. É metade do capital. Então, tipo assim, eu sou quase acionista majoritário da empresa. Se eu botar mais um, eu passo a ser majoritário. Beleza. Aí chega alguém aqui na turma e fala assim, não, mas eu quero participar também dessa empresa. Mas eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho 10 reais. Vocês aceitam? Então, não, beleza, não tem problema. Entra com seus 10 reais. Gente, quanto que é percentualmente 10 reais para 10 mil? Vai lá. 10 dividido por 10 mil. 0,001, né? Se multiplicar por 100, 0,1%. Bom, vamos falar de pesos agora de participação. 0,1% em comparação a 50% é muita diferença, certo? Então, eu estou falando de participação de capital, mas vocês imaginem participação das contas no patrimônio. Nós estamos falando de contas que compõem um patrimônio. Uma conta que tem participação de 0,1%, ela tem peso na análise, que se você tiver que fazer a análise do patrimônio. Eu tenho uma conta lá, eu tenho lá alguns móveis lá, nessa empresa. E esses móveis, a soma dos valores dele é 0,01%. É relevante isso? Não é relevante, professor. Não é Um custo relevante. muito baixo.
Entendeu? É tipo assim, se aumentou 1000% de um ano para outro, mas ele continua sendo 0,01%, ainda que eu tenha tido uma evolução de 1000%, né, porque evoluiu 1000%, caramba, 1000% é muito. Só que o valor dele é tão pequeno na participação que ele passa a ser irrelevante na análise. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então, quando vocês fazem a análise, não dá para fazer separado. Por exemplo, vou analisar horizontal, 1000%. Houve um aumento muito grande na compra de imóveis, no valor de 1000%, no percentual de 1000%, né? Aumentou 1000% no total de imóveis comprados. Gente, mas o total de imóveis comprados equivale a 0,01% do patrimônio dessa empresa. Então, não tem problema nenhum. Isso é tão pequeno para essa empresa que, entendeu? Eu não preciso me preocupar com essa evolução de 1000% assim. Não há problema nenhum. Agora, se tiver uma evolução, por exemplo, o custo da mercadoria, ela participa em 50%, né, no total ali de consumo da receita. Então, nós vimos lá, 55%. Se ela aumentar 1000%, ela quebra a empresa. Vocês concordam? Sim. É ou não é? Se houver um aumento no custo da mercadoria de 1000%, quebrou a empresa, porque nesse patamar que ela já está consumindo 55% de toda a receita, se aumentar 1000%, meu filho, aí acabou, não tem mais lucro, é só prejuízo. Então, assim, a combinação desses dois fatores precisa ser observada, é isso que eu estou chamando a atenção para vocês, tá? Então, na hora que tiver as respostas lá, vocês analisarem o conjunto, né? Veja aí, beleza, tá? Não é porque evoluiu um percentual muito alto que isso vai ser passível também de preocupação, né? Vai depender muito o quê? Do conjunto, e esse conjunto é o somatório de ideias, não é somente analisar uma situação isoladamente. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, e é isso, na verdade, que eu venho falando, desde quando a gente começou as primeiras aulas, que eu venho falando para vocês. Gente, essas análises que nós temos, por exemplo, quanto maior melhor, quanto menor melhor, né? Enfim, isso aí não é o foco. O foco, na verdade, é o conjunto. É o conjunto. Por quê? Você pode ter um aumento, por exemplo, das obrigações do passivo, né, de 1000%. Aumentou as dívidas da empresa 1000%. Caramba, é muito, né? Aumentou 1000%. Mas a empresa, ela cresceu 2000%. Gente, se a empresa cresceu 2000%, as dívidas também vão aumentar. É ou não é? Sim ou não? Sim, se a empresa sim. ampliou, se ela cresceu. Sim, professor, com certeza. A coisa anda lado a lado. Exatamente. Então, eu não posso analisar somente o lado do passivo. Olhar o passivo e falar assim, eita, aumentou as despesas aqui em 1000%, e não olhar o que aconteceu no ativo. Por quê? As duas coisas caminham juntas, como a Maria falou, em conjunto. Se a empresa cresceu, se ela tem um pulo, se ela ampliou as suas instalações, ela teve que contratar mais gente, ela está pagando mais imposto. Óbvio que as despesas dela também vão crescer juntos, né? O que não pode acontecer é as despesas crescerem 1000% e a empresa, o ativo dela diminuir 100%, digamos. Aí tem uma coisa errada, né? Por quê? Porque não está andando junto, está andando em sentidos opostos. Minhas despesas crescendo e minhas receitas diminuindo, meu patrimônio diminuindo. Opa, aí peraí, aí está certo. Aí eu tenho uma situação que me chama a atenção e que eu preciso observar com cuidado por que isso está acontecendo. Entenderam? Então, a análise ela é sempre combinada, não faço uma análise somente de um grupo ou de outro. E é isso que eu quero que vocês observem lá, quando vocês fizerem a prova, né, se tiver uma questãozinha que trate de análise vertical, análise horizontal, não olhar só para um lado da situação, olhar para os dois lados. Porque eu venho chamando a atenção de vocês, desde o início, lá quando a gente começou a falar sobre análise de demonstrações, que a gente não faz interpretação de um indicador separado, isolado. Não existe isso, tá? A interpretação é sempre em conjunto. Beleza? Beleza. Professor. Beleza, professor. O senhor devia, por gentileza, se o senhor tiver nos seus arquivos, devia lançar Então, para quem quiser, não é obrigado, não. Uma folha dessas aí para treinar. Jogar uma folha para vocês treinarem durante a semana, mas o problema é que eu Não não vou ter... obrigatoriamente, para quem quiser, né? Quem quiser vai lá, pega, copia, sei lá, para treinar.
essa análise vertical e horizontal. Ah, tá. Não, beleza, posso fazer, sem problema. É uma sugestão minha, eu tenho interesse, agora se os demais não tiverem, também tem problema. Não, Maria, tudo bem. Como você falou, também ninguém é obrigado a fazer. Eu posso colocar lá um exercício para vocês fazerem análise vertical e horizontal e jogar o gabarito para vocês. Eu não vou ter como fazer a correção, né? Porque... Não, tranquilo, mas desde que esteja em branco para se fazer... Não precisa ter o gabarito, não. Deixa a folha em branco para fazer os... Então, eu boto a folha em branco e boto o gabarito separado. Quando você terminar de fazer, você confere, né? Só o resultado. Ok. Perfeito, eu posso fazer sem problema nenhum. Beleza, galera? Então, a análise vertical e horizontal não é um bicho de 7 cabeças, como vocês viram. E a prova é uma prova de 7 questões, obviamente que não vai ter só análise horizontal e vertical, mas vamos trabalhando aí outros indicadores, né? E vai ter questão que é só cálculo mesmo, você falar, por exemplo, a gente viu lá vários indicadores, a gente viu o indicador de endividamento, a gente viu o indicador de liquidez, nós vimos o indicador de atividade, nós vimos os indicadores de rentabilidade, certo? Nós estamos vendo vários tipos de indicadores. Nos indicadores de atividade, por exemplo, a gente tem os resultados em dias, que é dado em dias, por exemplo, prazo médio de pagamento das compras, ou das mercadorias, né? Prazo médio de pagamento. Prazo médio de recebimento das vendas, certo? Nós vimos esses indicadores, estão lembrados? Aquele estudo de caso que nós fizemos, que nós temos todas as formulazinhas que está justamente nessa aula aqui, ó. Vou pegar aqui. Atividade, aula 5, né? Atividade de indicadores, aula 5. Vocês baixarem lá, né? Aula 5, vocês vão ver essa atividade que tem, inclusive, as formulazinhas, né? Tudo direitinho. E a gente corrigiu, tem um gabarito também da correção, lá no Moodle, tem a aula gravada, tem tudo lá para vocês, ó. Estão lembrados? Esse aqui, ó. E aqui nós temos os indicadores, ó. Indicadores de liquidez e endividamento, indicador de atividade, tá vendo? Ó? Aí temos indicador, qual o preço médio de estocagem? Eu vou pegar o estoque e dividir pelo custo dos produtos vendidos, multiplicado pelo prazo do período. O que é o prazo do período, galera? Quem lembra aí? Nessa formulazinha? O que é o prazo do período? Ajuda aí, Juliana. Ajuda aí, Juliana. Quando a gente joga aqui na fórmula o prazo do período, qual é o prazo do período que a gente vai jogar? A Juliana não está me ouvindo. Patrícia. Professor, isso eu não fiz, por isso que eu não respondi. Você não fez. Galera, é o seguinte, ó, o prazo do período, gente, que período é esse? Né? Prazo do período, que período é esse? O período que eu estou analisando. Aqui, por exemplo, se nós pegarmos esse último exercício que nós fizemos, nós estamos analisando o quê? Ó, qual o período aqui? 1/1/2020 a 31/12/2020. Quanto eu voltei? 365. 365 dias. Esse período aqui é a quantidade de dias que eu estou, da demonstração que eu estou analisando. Se a demonstração aqui fosse de 1/6/2020 a 31/12, não seria 365, seria 180 dias, metade de um ano, certo? Aqui não, aqui é de um ano. Se eu estou fazendo análise de uma demonstração de um ano, a quantidade de dias é 365 dias. Então, na fórmula, o que a gente vai colocar? 365. Então, se você pegar essa formulazinha, né? Cadê o negócio aqui? Deixa eu achar. Eu botei aqui. Aqui. Então, esse prazo aqui, ele vai de acordo com o quê? Um demonstrativo. Certo? Então, apareceu lá um demonstrativo. Balanço patrimonial. Eu vou pensar em 365 dias. A não ser que esteja no próprio demonstrativo falando que esse demonstrativo é referente somente a um semestre ou a um trimestre, mas na real mesmo, eu não vou trabalhar com demonstrativo
quebrado, de um trimestre ou de um semestre, é sempre anual, tá? Então, na prova, é 365 dias que vocês vão utilizar, ok? Beleza? Ok. Então, digamos aqui, só para simular, olha, digamos aqui, só para simular. Se a gente quisesse calcular o prazo médio de estocagem dessa empresa aqui agora, que nós fizemos o exercício, dessa aqui, que foi a Minerva, tá? Então, o que a gente tem que fazer lá? Ó? Pegando o prazo médio de estocagem, a fórmula do prazo médio de estocagem, a gente vai pegar o estoque de 2020 e dividir pelo custo do produto vendido de 2020. Esse custo do produto vendido está na DRE, certo? E multiplicar por quanto? 365. Então, é só a gente pegar aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Vamos aqui, o estoque aqui, ó. Né? Tá aqui o estoque aqui, ó. Um ativo. Certo? Qual o valor do estoque? Deixa eu diminuir isso aqui. É melhor para ver. Qual o valor do estoque? Está aqui, ó. 461.807. Então, se eu pegar esse valor, 461.807, dividir pelo custo dos produtos vendidos ou da mercadoria vendida. Eu vou lá na DRE, ó. Na DRE, né? E vejo lá. Cadê? Custo dos bens ou serviços vendidos. Está aqui, ó. Tá? Quanto é que é o valor aqui, ó? 7.913.815. Então, vou dividir por ele. 7.913.815. E multiplicar por quanto? 365 dias. Olha quanto que deu? 21,29. Né? Arredondando, 21,30. Isso aqui é em dias, tá? Esse resultado aqui. Então, a gente pode dizer aqui que nessa empresa Minerva, o prazo médio de estoque dessa empresa, né? O que é o prazo médio de estoque? É quanto tempo a mercadoria fica no estoque? É de aproximadamente 21,3 dias, né? Então, dá 21 dias e algumas horas aí, certo? Não vamos entrar nessa questão de horas. 21,3 dias. Beleza? Então, esse é o prazo médio de estocagem, por exemplo, dessa empresa, né? E é isso que eles vão fazer lá na prova, basicamente. Esses indicadores que a gente vem trabalhando, que a gente trabalhou nesse exercício aqui, ó, alguns deles vão cair na prova, tá? Alguns deles vão cair. Professor, eu vi que... A única coisa que você tem que saber é aplicar a formulazinha e achar a informação no balanço e na demonstração de resultado. Pode falar, quem ia falar aí? Eu vi que lá na planilha está negativo, abri a... Tá negativo, mas você não puxa o valor negativo, tá? Por quê? Aquele valor está negativo lá porque aqui não é um custo, tá? É um custo. Então, na DRE, tudo que é custo, tudo que é despesa, ele entra diminuindo a receita. Lá na DRE, ele é negativo. Na DRE. Aqui, nessa formulazinha, ele não é negativo, tá? Ele entra o valor dele. É o custo da mercadoria. Quanto é o custo da mercadoria? 7 milhões. Beleza, 7 milhões é o que vai lá. Tá bom? Você não vai trazer esse valor negativo para fazer o cálculo aqui, não. Entendi, obrigada. Tá bom? E, galera, basicamente, é saber realmente refazer o que vocês fizeram durante esse primeiro bimestre aí comigo, né? É a aplicação das fórmulas que vocês viram aí, como é que funciona, certo? Ter atenção em trazer o ano certo, né? Então, lá no enunciado, tá pedindo 2020, você não pegar do ano errado lá. Viu 2020 no enunciado, você pegou 2019. Você vai pegar um resultado errado, certo? Então, olha qual ano está sendo pedido, para você buscar corretamente na demonstração, fazer o cálculo demonstrativo e marcar a questão correta, certo? Se for uma questão que já tem um resultado para você interpretar, aquilo que a gente já conversou sobre interpretação. Beleza? A gente já vem falando aí, eu falei hoje, eu falei em aulas anteriores, acabei de explicar para vocês, análise em conjunto, nunca análise isolada dos indicadores, certo? Certo, professor. Beleza. E aí pode cair alguma questão também, vai cair, né? Vai cair uma questão também, questão de conceito somente. Então, você tem aqui, por exemplo, nesse slide aqui, ó, você tem conceitos também, né? Tem aqui, tem análise horizontal, é análise que identifica a evolução dos diversos elementos patrimoniais e de resultados ao longo de determinado período de tempo. Então, pode ficar uma questão, por exemplo, né? A análise que identifica a evolução dos diversos elementos patrimoniais de resultado ao longo de determinado período de tempo.
De repente não cai com essas palavras, mas com o mesmo sentido. Marca lá a opção correta. Análise horizontal, análise vertical, análise isolada. Aí você vai marcar a opção correta. Certo? Vai estar aqui. Então, basicamente falando, esse slide aqui, da análise horizontal e vertical, que nós temos aqui, texto, né, alguns conceitos, e aquilo que a gente vai trabalhando como cálculo de indicadores. Não vou cobrar nessa prova ainda os indicadores de insolvência, que foi o que nós fizemos agora, o segundo exercício. Tá? Então, esse exercício que nós fizemos hoje, termômetro de insolvência de Canitz, não vai cair na prova, nessa primeira prova, vai ficar para a segunda. Ok? Graças a Deus, professor, que a minha preocupação era só isso. Vai cair na primeira prova, somente análise vertical, horizontal, e esse exercício que nós fizemos aqui, do estudo de caso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Esses indicadores que nós temos aqui, ó, que vocês fizeram aqui. Mamão com açúcar, moleza. Tá bom? Moleza, já tirei 10. Assim vai ser, espero, viu, Maria? Com certeza, eu espero boas notas de vocês. A prova, gente, está tranquila, são 7 questões. Não vale 10. Não vale 10. Aí os 3 pontos Eu você já sei, sabe. estou brincando. Estou brincando. Não, eu sei que você está brincando. Mas eu espero que você tire 10 mesmo. E, gente, é isso. Não tem muito mistério. Vocês Professor, vão ter só aí... se o Derek estiver me ensinando errado, porque se ele não estiver me ensinando errado, eu prometo não fugir muito da média. Então, conhecendo bem meu amigo Derek, eu sei do potencial dele, ele não está te ensinando errado. Pode ficar tranquilo. Eu sei, professor, eu sei. O Derek é um cara fera aí, é um excelente aluno. Falando nisso, até ele já formou, Maria? Nunca mais eu vou ouvir falar dele. Já, ele formou o ano passado. Ah, tá. Pessoalzinho, galerinha, tá tranquilo aí? Alguém Sim, tem mais professor. alguma coisa? Tranquilo, professor. Beleza? A sorte é que ele mora aqui perto aqui de casa, de onde eu estou morando atualmente. Né? Coisa ele boa. mora aqui, morando perto. Coisa boa, né? Que aí ele te ajuda. Então, vamos fazer nossa chamada, tá? E aí, hoje, a nossa revisão, vamos encerrar aqui. Beleza? Como eu falei, a avaliação, gente, é pegar ali, é mais do mesmo, é refazer aquilo que vocês aprenderam comigo durante o semestre, excluindo-se somente essa última parte aí, que é termômetro de insolvência. Fechado? Fechado. Sim, senhor. Sim, professor. O senhor vai colocar, professor, outro exercício lá para a gente fazer? Amanhã eu coloco, tá? Tá. Amanhã. Vamos aqui fazer a chamada. Professor? Oi. Opa, rapidinho antes de você começar. Não é só dar aula, não. É porque você tinha me mandado a coisa aqui do vídeo, né, de ontem, pelo e-mail da gravação. Sim, eu tenho que autorizar. É porque você me mandou a mensagem, Bruno, eu estava na rua naquela hora, e eu realmente vou ter que voltar. Eu vou entrar no meu e-mail daqui a pouco, aí eu autorizo lá, tá? Tranquilo. Mas valeu mesmo, você ajudou mesmo. Não, precisando, tamo aí. Valeu. Vamos para a chamada aqui. Amanda. Presente. Ana Caroline. Tá no chat, professor. Chat. Anderson Carvalho. Anderson. André Gonçalves, está aí? Aqui, professor. Ok. Ângelo. A gente está fazendo prova, professor, também. Está fazendo prova. Auriciane.
Hoje tem a galera que está fazendo prova aí, né, gente? Vamos fazer o seguinte, não vou dar falta para ninguém, não. Porque tem um monte de gente fazendo prova da... Tá? Eu vou dar presença para todo mundo aqui hoje. Que depois eu vou ter que mexer nisso aqui, vai ter gente indo atrás de mim, então não vou nem mexer com isso agora, não. Beleza? Estamos fechados aí, então, né? Tá bom, então. Beleza. Então, galera, boa noite. Então deu presença para todo mundo, né? Já dei presença para todo mundo. E é isso. Né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, por hoje a gente está fechado. Semana que vem, a avaliação. O senhor vai não botar a folhinha lá, para a gente treinar? Vou colocar lá que você pediu, Maria. Pode ficar tranquila. Amanhã de manhã, tá? Tá bom. Muito obrigada. Maria, você também. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Nayara. Boa noite, Juliana. Boa noite, professor. Obrigada pela explicação. Valeu, gente. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Quem falou comigo? Eu quero falar com você.